As conspirações em torno do misterioso falecimento de Gene Hackman e sua esposa deixaram o público com mais perguntas do que respostas. Os relatórios iniciais não indicaram uma causa clara da morte, o que só aumentou a especulação. Deve-se notar que não havia sinais aparentes de crime. Mas, apesar dessas declarações vagas, muitos acreditam que o FBI sabe mais do que está disposto a admitir. Desde túneis ocultos até seu passado militar secreto, os segredos são mais profundos do que a maioria imagina. Então, o que exatamente o FBI está escondendo? Como Hackman e sua esposa morreram, em 26 de fevereiro, foi divulgada a notícia de que Gene Hackman e sua esposa, Betsy, foram encontrados mortos em sua casa em Santa Fé. Uma equipe de patologistas examinou os restos mortais, usando técnicas avançadas para obter informações sobre a hora e a causa da morte. O posicionamento dos corpos forneceu pistas em potencial. Hackman foi encontrado no saguão, o que sugere que ele pode ter sofrido um colapso súbito. A localização de Arakawa no banheiro, cercada de medicamentos, indicava que ela poderia estar tentando pegar remédios durante uma emergência médica. O calor do verão foi um fator silencioso e implacável na cena. Os investigadores documentaram cada detalhe e cada pista sutil na esperança de montar o quebra-cabeça de seus momentos finais. Mas então veio outra revelação inquietante. Ninguém havia visto ou falado com Gene Hackman por quase 2 semanas antes de seu corpo ser descoberto. Será que ele sabia de algo que nós não sabíamos? Será que as sombras que ele retratou na tela finalmente o tomaram na realidade? A notícia de sua morte chocou Hollywood e outros lugares, não apenas por causa de quem ele era, mas por causa do que estava faltando. Nenhuma causa aparente de morte. Nenhuma explicação clara. E muitas perguntas sem resposta. Mas, segundo relatos, ninguém havia visto ou falado com Gene Hackman por quase 2 semanas antes de ele ser descoberto. Será que ele sabia de algo que nós não sabíamos? Será que as sombras que ele retratou na tela finalmente o tomaram na realidade? Portanto, a notícia de sua morte foi um choque para milhões de pessoas que não esperavam que o ator fosse encontrado sem uma causa de morte após a investigação. E depois, ao mistério de seus últimos anos. O estado em que ele deixou Hollywood, desaparecendo abruptamente dos holofotes, levou muitos a acreditar que talvez a mesma doença que o forçou a se aposentar tenha sido a razão obscura pela qual ele foi encontrado sem vida a apenas alguns cômodos de distância de sua esposa. Mas, se esse foi o caso, por que parece que o FBI quer que esqueçamos os detalhes? E não se trata apenas de como ele e sua esposa morreram. Muitos acreditam que o FBI também está guardando segredos sobre o misterioso túnel encontrado embaixo de sua casa. O túnel secreto bem embaixo. A descoberta de um túnel escondido sob a residência de Gene Hackman, na Califórnia, alimentou intensa especulação, acrescentando uma camada de intriga às circunstâncias já misteriosas que cercam o falecimento dele e de sua esposa, Betsy Arakawa. O túnel, conforme descrito em relatórios preliminares, era uma passagem construída de forma rudimentar, com paredes formadas por concreto grosseiramente derramado, sugerindo um projeto apressado e clandestino. Não era uma rota de fuga sofisticada, afirmou uma fonte próxima à investigação, falando sob condição de anonimato, mas como algo montado às pressas, talvez para armazenamento ou algum outro propósito não revelado. A primeira análise forense das paredes de concreto revelou traços de materiais agregados que não são comumente usados na construção residencial padrão, sugerindo uma possível aquisição fora do local, ou uma mistura especializada. Várias questões foram levantadas sobre o momento da construção do túnel, com especialistas sugerindo que ele poderia ter sido construído anos antes ou, o que é mais preocupante, há relativamente pouco tempo. A falta de planos arquitetônicos detalhados para a propriedade dificultou ainda mais os esforços para determinar se o túnel era uma característica pré-existente ou uma adição posterior. Além disso, amostras de solo retiradas do piso do túnel foram enviadas para análise, com os investigadores esperando descobrir pistas sobre o uso do túnel ou quaisquer substâncias, em potencial, que possam ter sido armazenadas nele. O posicionamento do túnel, que corria diagonalmente sob a fundação principal, também intrigou os investigadores, pois não se alinhava com nenhuma linha de serviço público ou sistema de drenagem conhecido. Esse desvio das práticas de construção padrão aumentou a suspeita crescente de que o túnel foi projetado para fins secretos. A passagem era estreita e mal iluminada. Serpenteava por baixo da estrutura principal, e o ar no interior era descrito como espesso e viciado, com um distinto odor metálico, possivelmente proveniente de canos enferrujados ou detritos metálicos espalhados pelo chão. Mas o túnel não era o único segredo que levantava dúvidas. Enquanto os investigadores trabalhavam para desvendar o mistério que envolveu os últimos dias de Hackman, outro aspecto de sua vida veio à tona. Um aspecto que esteve envolto em segredo durante anos. Porque muito antes de se tornar um ícone de Hollywood, Gene Hackman teve um passado militar. Seu passado militar. Muito antes de Gene Hackman se tornar um ícone de Hollywood,
Ele era um fuzileiro naval dos Estados Unidos, um detalhe frequentemente ignorado quando se discute seu legado. Mas alguns acreditam que esse capítulo de sua vida contém pistas sobre o mistério mais profundo que envolve sua morte. Com apenas 16 anos de idade, Hackman estava tão ansioso para escapar de sua vida familiar conturbada que mentiu sobre sua idade para se alistar no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos em 1946. Foi uma atitude ousada para alguém tão jovem, que o colocou imediatamente em ambientes que moldariam o resto de sua vida. Ele serviu como operador de rádio de campo por 4 anos e meio, uma função que pode parecer banal à primeira vista, mas que teve implicações de longo alcance. Após a Segunda Guerra Mundial, os especialistas em comunicação, como Hackman, não estavam apenas transmitindo mensagens. Eles eram frequentemente responsáveis por proteger transmissões confidenciais, coordenar operações militares e interceptar informações de inteligência estrangeira. O serviço de Hackman o colocou na China, especificamente em Qingdao e Xangai, como parte da Operação Beliger. Essa foi uma missão de alto risco no pós-guerra, na qual os Estados Unidos enviaram 50.000 fuzileiros navais para supervisionar a retirada das forças japonesas e apoiar o governo nacionalista da China contra os insurgentes comunistas. Mas a Operação Beliger estava longe de ser uma simples missão de manutenção da paz. A região era instável, com tensões crescentes entre o Partido Comunista Chinês e os nacionalistas. Hackman, estacionado em um dos locais mais politicamente voláteis do mundo na época, pode ter testemunhado eventos ou adquirido conhecimentos que mais tarde seriam considerados sensíveis, se não totalmente confidenciais. Após a queda da China nacionalista, em 1949, Hackman foi discretamente transferido para bases militares no Havaí e no Japão, longe do caos que se desenrolava na China. Mas será que isso foi apenas rotina, ou houve um esforço deliberado para retirar o pessoal-chave da região antes que as coisas piorassem ainda mais? Em 1951, Hackman foi dispensado com honra e parecia ter deixado para trás seu passado militar, passando a atuar. No entanto, algumas pessoas apontaram o pouco que ele falou sobre seu tempo de serviço. Ao contrário de outros veteranos que frequentemente compartilham histórias de guerra, Hackman permaneceu notavelmente calado. Seu silêncio poderia ser um sinal de algo mais profundo, algo que ele estava proibido ou não estava disposto a revelar. E mais importante, seu passado poderia ter desempenhado um papel nas circunstâncias misteriosas que envolveram sua morte. Porque se o FBI está envolvido, isso significa que há algo que eles não querem que saibamos. Mas e se as pistas não estivessem apenas enterradas em seu passado militar? E se a verdade estivesse escondida à vista de todos, tecida nos próprios papéis que fizeram de Gene Hackman uma lenda de Hollywood? Seus papéis eram muito reais. A carreira de Gene Hackman é uma aula magistral de versatilidade. Mas talvez os papéis que ele interpretou tenham prenunciado sua morte? Seu papel mais famoso foi o de Popeye Doyle, em The French Connection. Mas em sua interpretação em The Conversation, Hackman interpretou um especialista em vigilância, um homem assombrado pela paranoia e pelo sigilo. Esse personagem poderia refletir uma realidade mais profunda? Será que ele sabia algo que o público nunca soube? Será que sua vida posterior no pacato Novo México era realmente sobre aposentadoria? Talvez ele estivesse fugindo de algo ou de alguém, em um papel que lhe se rendeu um Oscar, além de suas poderosas atuações em filmes como Unforgiven, um pistoleiro aposentado forçado a voltar à ação, sobrecarregado por um passado violento. Será que o passado de Hackman, seu tempo no Corpo de Fuzileiros Navais, guardava segredos que nunca descobriremos? Vamos falar sobre a teoria por trás dessa especulação daqui a pouco. Depois, temos Enemy of the State, 1998, em que o personagem de Hackman adverte sobre os perigos da vigilância e do exagero do governo. Um homem que sabe demais, um homem que desaparece na obscuridade, um homem que morre misteriosamente. Parece familiar? Ele era bem conhecido por outros papéis que interpretou, e ao longo de sua carreira, Hackman recebeu vários elogios. Recebeu 5 indicações ao Oscar e 2 prêmios BAFTA, em 5 indicações na carreira. Hackman foi indicado a 8 prêmios Globo de Ouro e ganhou 3, demonstrando seu imenso talento e dedicação à sua arte. Ele era uma força a ser reconhecida nas telas, conhecido por sua intensidade e comprometimento com cada papel que desempenhava. Hackman sempre interpretou personagens atraentes e memoráveis. Sua capacidade de encarnar tanto heróis quanto vilões, com igual convicção, solidificou seu lugar como uma verdadeira lenda da atuação. Sua carreira é um exemplo brilhante de dedicação e talento, e seu relacionamento com Betsy Arakawa é uma prova do poder do amor duradouro. Ele frequentou o Pasadena Playhouse, onde fez amizade com Dustin Hoffman, e suas lutas iniciais e aspirações compartilhadas criaram um vínculo que durou por toda a carreira. O sucesso de Hackman veio na Broadway antes de sua transição para o cinema, demonstrando sua variedade como artista.
Sua atuação no filme Bonnie and Clyde, de 1967, lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar, marcando o início de uma prolífica carreira no cinema. Mas seu legado não se trata apenas de talento, trata-se de segredos. E esses segredos deram origem a várias teorias estranhas sobre sua morte. A teoria da bruxaria. De todas as teorias estranhas que surgiram após a morte de Gene Hackman, uma das mais bizarras foi apagada da internet quase tão rapidamente quanto apareceu. Logo após a notícia do falecimento repentino de Hackman e sua esposa, Betsy Arakawa, sua página na Wikipédia foi misteriosamente alterada. A edição afirmava que Hackman estava ligado a um culto de medicina de bruxaria em Santa Fé, onde ele era supostamente conhecido como o curandeiro, e acreditava ser nomeado pelo próprio Deus. O vídeo foi removido em poucas horas, mas até então, as capturas de tela já haviam se espalhado pela internet. Para muitos, isso não foi apenas um ato aleatório de trollagem na internet. Foi um sinal de que algo mais profundo estava em jogo. Se isso não passava de uma farsa bizarra, por que foi apagado tão rapidamente? Por que apareceu no exato momento em que os rumores sobre a morte de Hackman já estavam correndo soltos? Hackman viveu em Santa Fé, Novo México, por décadas, um estado conhecido por seus profundos laços com o espiritualismo, misticismo e rituais antigos. A ideia de que ele poderia estar envolvido em práticas esotéricas, cura holística ou algo mais clandestino não era totalmente rebuscada. Muitos acreditam que certas figuras, especialmente aquelas com poder, influência ou conhecimento de coisas que não deveriam, às vezes são removidas, quando representam uma ameaça para aqueles que estão acima delas. Ao mesmo tempo em que a edição bizarra da Wikipédia foi apagada, um outro boato começou a circular online. Mas esse não era sobre misticismo ou cultos. Era sobre Jeffrey Epstein, sua conexão com Epstein. Recentemente, as plataformas de rede social, especialmente a X, têm fervilhado com alegações de que Gene Hackman estaria de alguma forma envolvido na saga de Jeffrey Epstein. Algumas postagens chegaram ao ponto de sugerir que Hackman estava prestes a expor uma rede de indivíduos de alto nível ligados a Epstein. Essas alegações, muitas vezes apresentadas com um ar de certeza, rapidamente ganharam força, alimentando uma onda de especulação online. O momento dessas alegações não poderia ter sido mais significativo. Elas vieram à tona no momento em que foram divulgados documentos judiciais, previamente selados, relacionados ao caso de Epstein, provocando um frenesi de conjecturas. Com uma enxurrada de nomes, alguns amplamente reconhecidos, outros inesperados, surgindo nos arquivos, a curiosidade do público disparou. Nesse clima de maior escrutínio, até mesmo o menor boato tinha o poder de se espalhar rapidamente, especialmente quando envolvia uma figura tão respeitada e reclusa como Gene Hackman. Durante anos, o caso Epstein esteve ligado a alguns dos maiores nomes da política, dos negócios e do entretenimento. Bill Clinton, Príncipe Andrew e Donald Trump são apenas algumas das figuras cujos nomes surgiram em conexão com a rede de Epstein. Mas à medida que novos documentos continuam a aparecer, a pergunta que não quer calar permanece. Quem mais estava envolvido? Que outros nomes ainda não foram revelados? Essa incerteza é exatamente o que alimenta a especulação. Se os rumores sobre Hackman não fossem apenas histeria de rede social, será que ele poderia ter sido silenciado antes de revelar algo condenável? Afinal de contas, o próprio Epstein morreu em circunstâncias suspeitas, e muitos acreditam que sua morte foi orquestrada para manter os segredos enterrados. Até mesmo o FBI foi acusado de apagar arquivos importantes. Existem servidores do FBI, e as pessoas dentro do FBI têm trabalhado dia e noite para destruir arquivos nesses servidores. Se a agência de investigação mais poderosa do mundo pode ser comprometida, Hackman também poderia ter sido alvo? E o FBI está escondendo isso como o verdadeiro motivo de sua morte? A chamada suspeita para o 911, despachante. Eles estão se movendo? Quem está ligando? Não, não estão se movendo. Mande alguém para cá bem rápido. Despachante. Ok, minhas unidades estão a caminho. De todos os detalhes perturbadores que cercam as mortes de Gene Hackman e sua esposa, um dos mais desconcertantes é a ligação para o 911, feita pelo funcionário da manutenção que descobriu seus corpos. E embora as autoridades tenham descartado o fato como nada mais do que um momento de choque, alguns acreditam que o FBI sabe que há mais do que isso. De acordo com os relatos, o trabalhador inicialmente afirmou que havia encontrado apenas uma pessoa morta dentro da casa. Porém, mais tarde, na mesma ligação, ele se corrigiu, dizendo que, na verdade, havia 2 corpos. Um simples engano? Ou um sinal de que algo mais estava acontecendo naquela casa antes da chegada das autoridades? O trabalhador estava visivelmente abalado, com a voz trêmula, uma reação natural ao se deparar com uma cena sinistra. Mas esse momento de hesitação, essa correção, levou muitos a especular. Teria sido apenas um choque? Ou ele viu algo que não deveria ter visto? As autoridades o examinaram imediatamente. Seu histórico de emprego era limpo, seu registro era impecável, não havia conexões suspeitas.
Tudo foi verificado. Mesmo assim, a ligação continua sendo um dos aspectos mais intrigantes do caso. Porque aqui está a reviravolta. Os primeiros rumores sugeriam que o casal poderia ter morrido devido a um vazamento de gás. Isso explicaria uma morte acidental. Mas os testes forenses posteriores não encontraram nenhum sinal de vazamento de gás. Nenhuma exposição tóxica. Nada que pudesse explicar perfeitamente o que aconteceu. Então, por que o trabalhador relatou inicialmente apenas um corpo? Será que algo mudou entre o momento em que ele entrou e o momento em que ligou? Ou ele se corrigiu porque alguém lhe disse para fazê-lo? A confusão em torno da chamada para o 911 só aprofundou o mistério, mas essa não foi a única teoria inicial que chamou a atenção das pessoas. O gás venenoso. Uma das primeiras teorias sobre a morte de Gene Hackman e Betsy Arakawa foi a da fumaça tóxica dentro de sua casa. Até a própria filha de Hackman, Elizabeth Liane, expressou publicamente suas preocupações, dizendo ao TMZ que acreditava que um vazamento de gás ou outra substância perigosa poderia ter desempenhado um papel na morte do casal. Sua declaração deu mais peso à teoria, reforçando a suspeita da família de que algo não estava certo nos relatórios oficiais. A New Mexico Gas Company se envolveu rapidamente, realizando uma inspeção completa das linhas de gás, dos aparelhos e dos sistemas de ventilação da casa. Inicialmente, as autoridades levaram a possibilidade a sério, levantando questões sobre se o casal poderia ter sido envenenado sem saber. Mas então, a narrativa mudou repentinamente. Os investigadores, trabalhando ao lado de toxicologistas forenses, ampliaram seu exame para procurar outras possíveis toxinas, não apenas gás. A qualidade do ar da propriedade foi testada em busca de monóxido de carbono, vazamentos de propano e agentes químicos desconhecidos. Então, as autoridades fizeram um anúncio repentino e definitivo. A teoria do vazamento de gás foi descartada. O gabinete do xerife do condado de Santa Fé, apoiado pela New Mexico Gas Company, declarou que foi detectado apenas um minúsculo vazamento de gás, pequeno demais para ter sido letal. A declaração pública de Elizabeth Liane Hackman injetou um elemento pessoal na investigação, destacando as preocupações da própria família sobre as circunstâncias que envolveram o falecimento de seu pai e de sua madrasta. Seu foco na fumaça tóxica, especificamente, alinha-se com a exploração da investigação em andamento de possíveis fatores ambientais. O envolvimento da companhia de gás ressalta a seriedade dessa teoria, indicando que os investigadores buscaram ativamente a possibilidade de um vazamento ou outra substância perigosa dentro da residência. Essa colaboração entre a polícia e a empresa de gás sugere um exame minucioso dos sistemas de serviços públicos da propriedade, incluindo linhas de gás, aparelhos e ventilação. A ênfase nos vapores tóxicos também abre a possibilidade de outras substâncias além do gás natural, o que leva a uma análise forense mais ampla da qualidade do ar da residência e dos possíveis contaminantes. Elizabeth, um dos 3 filhos de Hackman, que ele compartilhou com sua primeira esposa, Faye Maltese, acredita que há mais na história do que todos nós sabemos. Sempre há coisas que permanecem ocultas. Ela teria dito a um confidente próximo. Coisas que não aparecem nos relatórios oficiais. Esse sentimento, ecoado por aqueles que conheciam a família Hackman, sugeria uma camada mais profunda de complexidade, uma narrativa que se estendia além das evidências físicas. A dinâmica familiar, a vida privada do casal e a própria natureza de sua existência reclusa eram todos fatores que os investigadores eram obrigados a considerar. Cada relacionamento pessoal era um fio potencial na tapeçaria de seus últimos dias. O antigo casal, Gene Hackman e Faye Maltese, foi casado de 1956 a 1986. Maltese faleceu em 2017. Sua história compartilhada era longa e complexa. E o peso das experiências passadas, os ecos de uma vida vivida, não podiam ser ignorados. No entanto, mesmo com todas essas complexidades pessoais, o elemento mais desconcertante do caso era físico. O que de fato os matou? A teoria do gás pode ter sido descartada, mas isso não significa que o mistério tenha acabado. Se não havia fumaça letal presente, o que mais poderia ter causado suas mortes repentinas? Os investigadores garantiram ao público que não foram encontradas toxinas ambientais, mas isso não era totalmente verdade. Embora as autoridades tenham se apressado em descartar a possibilidade de gás venenoso como culpado, elas foram muito menos incisivas em relação a outra morte inexplicável dentro da casa. Um dos cães do casal. O mistério do cachorro morto. Um dos detalhes mais estranhos e negligenciados na investigação das mortes de Gene Hackman e Betsy Arakawa não foi sobre o casal em si, mas sobre seus cães. 3 cães foram encontrados na casa. 2 vivos, mas angustiados. E um misteriosamente morto. E ainda assim, mesmo com todos os testes forenses feitos no local, ninguém consegue explicar por que apenas um cachorro morreu.
No início, os relatórios sugeriam que Bear, o pastor alemão do casal, havia sido o único que não sobreviveu. A suposição era de que um lento vazamento de gás poderia ter causado sua morte primeiro, já que os cães são muito mais sensíveis às toxinas do ar do que os humanos. Mas isso não era verdade. Mais tarde, as autoridades se corrigiram, revelando que não era Bear, mas uma kelpie australiana chamada Zina, que havia morrido. E as circunstâncias de sua morte só aumentaram a confusão. Zina não foi encontrada em um local aberto. Ela foi encontrada dentro de um armário no banheiro, perto do corpo de Arakawa. Um espaço confinado, sem sinais de trauma, nenhuma indicação de envenenamento. E, estranhamente, nenhuma necropsia foi realizada para determinar o que realmente a matou. Os 2 cães sobreviventes, Bear e Nikita, foram encontrados em partes separadas da casa, desidratados, mas vivos. Se uma toxina transportada pelo ar foi a responsável, por que 2 cães sobreviveram e um não? Se foi um problema médico, por que não foi feita uma necropsia? E se Zina já estava doente, por que ela morreu ao mesmo tempo que seus donos? Especialistas forenses vasculharam a casa, realizando testes toxicológicos, inspeções de tubulações de gás e varreduras ambientais, mas não encontraram uma causa clara para as mortes. E ainda mais bizarro, o corpo de Zina nunca foi testado. A única criatura naquela casa que poderia ter apresentado sinais precoces de exposição a algo mortal não foi examinada. Alguns acreditam que a morte do cão foi um detalhe crucial, um detalhe que poderia ter revelado a verdadeira causa da morte de Heckman e Arakawa. Se Zina tivesse sido envenenada, o exame de seu corpo daria aos investigadores uma prova inegável. Mas, em vez disso, parece que as autoridades estavam ansiosas para fechar o livro sobre esse detalhe. E sem uma explicação, a morte de Zina continua sendo um dos maiores mistérios sem resposta dentro da casa dos Heckman. Mas outra teoria assustadora começou a circular na internet, a de que um dos casais estava ligado à morte do outro. A teoria do suicídio companheiro. Suicídio companheiro. Um termo assustador, que sussurra destinos entrelaçados. Uma dança trágica até o fim. É um conceito que os investigadores, embora cautelosos, devem considerar quando se deparam com mortes como as de Gene Hackman e Betsy Arakawa. Será que a vida longa e compartilhada deles poderia ter culminado em uma partida compartilhada? A ideia de um suicídio de companheiro não é comum, mas acontece. Ela sugere que uma pessoa, enfrentando uma doença terminal ou um desespero avassalador, toma a decisão de pôr fim à própria vida e a outra, incapaz de suportar a ideia de viver sem ela, a segue. Um exemplo seria o trágico caso de Gust Young e sua esposa, uma atriz alemã. Sua carreira foi marcada pelo sucesso, mas sua vida pessoal era atormentada pelo alcoolismo e por casamentos fracassados. Em 1978, apenas 3 semanas depois de se casar com sua 5ª esposa, Kim Schmidt, o casal foi encontrado morto em seu apartamento em Nova York. As autoridades consideraram o caso um assassinato-suicídio, com Young atirando em Kim Schmidt antes de atirar em si mesmo. O motivo ainda não está claro, mas alguns especulam que problemas financeiros e demônios pessoais tiveram um papel importante no suicídio do companheiro. Outro caso semelhante seria o de Robert Ebert, de 70 anos, e sua mãe de 94 anos, Florence Albert, que foram encontrados mortos em uma casa de repouso. Relatórios da polícia indicam que Robert atirou fatalmente em sua mãe antes de apontar a arma para si mesmo. As autoridades acreditam que o declínio da saúde de Florence pode ter influenciado a decisão de Robert, já que ele estava lutando para lidar com a condição dela. Apesar de trágico, esse caso reflete um padrão semelhante ao que pode ser reunido no caso de Gene Hackman e sua esposa. As perguntas persistentes, os mistérios sem resposta, tudo isso contribuiu para uma sensação de profunda inquietação. Não se trata apenas de descobrir como eles morreram, comentou um detetive. Trata-se de entender o porquê. E até que esse porquê seja respondido, os momentos finais de Hackman permanecerão envoltos em um enigma arrepiante. Embora o suicídio dos companheiros não pareça provável, surgiu uma última teoria possível sobre suas mortes. Especialistas médicos consultados pela equipe de investigação propuseram que houve um avanço significativo quando os médicos legistas analisaram os dados do marca-passo de Hackman. Os dados do marca-passo. Esses dados indicavam que seu coração havia parado em 17 de fevereiro de 2025, aproximadamente 9 dias antes de os corpos serem descobertos. Essa informação crucial reduziu o período de tempo de suas mortes e levantou uma questão importante. Se Hackman morreu em 17 de fevereiro, quando exatamente Arakawa faleceu e em que estado? Os dados do marca-passo forneceram uma linha do tempo concreta para a morte de Gene Hackman, mas também introduziram um quebra-cabeça complexo em relação à sequência de eventos. O intervalo de 9 dias entre sua morte e a descoberta dos corpos criou um cenário assustador,
no qual Betsy Arakawa poderia ter ficado sozinha, possivelmente incapacitada, dentro da casa por um longo período. A análise dos dados do marca-passo foi cruzada com os registros meteorológicos, confirmando que a temperatura média durante esses 9 dias foi relativamente estável, o que teria retardado a decomposição. Essa corroboração científica deu credibilidade à linha do tempo do marca-passo, solidificando ainda mais a data de 17 de fevereiro. Arakawa provavelmente ouviu o marido cair e correu para ajudá-lo, encontrando-o desacordado. Ela pode ter corrido para o banheiro para pegar os medicamentos dele e, enquanto isso, pode ter passado por uma emergência médica própria, possivelmente um ataque cardíaco desencadeado por estresse ou uma doença pré-existente. E agora chegamos ao final do vídeo. Talvez haja outra história real que não foi contada sobre esse caso incomum. Diga-me nos comentários o que mais existe. Além disso, se você gostou deste vídeo e gostaria de continuar assistindo a mais vídeos sobre conspirações, clique em qualquer um dos cartões que você pode ver na tela.